Imagine acordar todos os dias vestindo uma armadura que pesa mais do que você pode carregar. Uma armadura que foi moldada pelas expectativas dos outros, pelas exigências silenciosas da sociedade, pelos olhares que exigem de você uma força inabalável. Mesmo quando, por dentro, tudo o que existe é um cansaço profundo. Você não sente? Essa necessidade constante de parecer forte, de ser invencível, de não demonstrar fraqueza, como se a sua humanidade fosse algo que você tivesse que esconder para merecer existir. E o mais cruel é que essa armadura não protege. Ela esmaga, ela sufoca. Ela quebra você, lenta e silenciosamente, enquanto o mundo aplaude sua resistência. Mas a que custo? Quantas partes de si mesmo você já abandonou para manter essa fachada de força? Quantas vezes você precisou sufocar o próprio choro, mascarar a própria dor, para continuar carregando um peso que no fundo sempre soube que não era seu? Se você também sente que algo dentro de você está implodindo, saiba, você não está sozinho. E talvez hoje seja o dia em que essa armadura comece finalmente a rachar. Se este tema já tocou algo dentro de você, se inscreva agora no Psicopleno. Este é um espaço onde a sua vulnerabilidade é bem-vinda. Um espaço onde questionamos, refletimos e nos reconstruímos, juntos. Porque neste vídeo você vai descobrir que a força que destrói não é força, é prisão. E que existe uma liberdade muito mais real do que essa fachada que você tem sustentado. Você aprendeu a sorrir quando tudo dentro de você gritava. Aprendeu a dizer, está tudo bem, quando o mundo desmoronava silenciosamente nos bastidores da sua mente. Talvez sem perceber, você se tornou um especialista em camuflar a dor, em disfarçar o medo, em construir muros onde deveria haver pontes. E cada vez que você fingiu força para não preocupar alguém, para não parecer fraco, para não decepcionar expectativas alheias, um pedaço de você ficou para trás. O que ninguém te contou é que essa força inventada cobra um preço. E o preço é alto. É a insônia que não passa. É o cansaço que não tem explicação. É a sensação de que, mesmo cercado de pessoas, você está sozinho em um deserto interior. A necessidade constante de provar resistência faz com que você se desconecte das próprias emoções. Você não sente mais as pequenas alegrias. Você não se permite mais chorar quando precisa. Você começa a se anestesiar. E, aos poucos, esquece como era ser você de verdade. Heidegger chamou esse estado de inautenticidade. Quando nos perdemos em meio às demandas externas e deixamos de ouvir a voz silenciosa da nossa própria existência. Quando trocamos a nossa verdade interior pela aceitação do mundo. Quando nos transformamos em meras engrenagens de um sistema que valoriza a aparência e despreza a essência. E o mais trágico é que a maioria das pessoas aplaude essa sua força, sem jamais enxergar o colapso que se forma por dentro. Você sorri. Você diz que está tudo sob controle. Mas lá no fundo, uma pergunta incômoda ecoa. Até quando eu consigo aguentar? Em algum momento da sua vida, talvez sem perceber, você parou de se reconhecer. Olhar para dentro se tornou um exercício doloroso, porque tudo o que encontrava era um eco distante, uma sombra do que um dia já foi você. Fingir força todos os dias criou um abismo entre quem você é e quem você acredita que precisa ser. Você se tornou uma versão endurecida, silenciosa, calculada, uma versão que sobrevive para agradar, para se encaixar, para não decepcionar expectativas que nem sabe mais de onde vieram. Mas a que preço? Quantos sonhos, quantos impulsos sinceros, quantos sentimentos verdadeiros você sacrificou para manter essa máscara de invulnerabilidade? Quando a força se torna uma obrigação, ela deixa de ser virtude. Ela vira prisão. Ela transforma a vida em um teatro permanente, onde cada sorriso é ensaiado, cada palavra é medida e cada gesto é programado para manter a ilusão de controle. Aos poucos a alma se cansa. Espontaneidade morre. A sensibilidade adormece. E você, ainda respirando, ainda caminhando, já não sente que está verdadeiramente vivo. É nesse ponto que muitos desistem de si mesmos sem nem perceber. Continuam funcionando, respondendo mensagens, comparecendo a compromissos, rindo de piadas que não acham graça, mas o fio invisível que os conectava à sua própria essência foi rompido. Talvez nesse momento você esteja sentindo exatamente isso. E se estiver, saiba, reconhecer essa dor é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Se você já sentiu que estava se tornando um estranho para si mesmo, compartilhe nos comentários. Este espaço é para você. Aqui, sua verdade importa, mesmo que o mundo tenha tentado silenciá-la. Existe uma prisão que não se vê com os olhos. Ela não tem grades, não tem muros, não tem correntes. E ainda assim, ela mantém milhões de pessoas cativas, diariamente. Essa prisão é o medo de não ser suficiente. Medo de não ser forte o bastante. Medo de não ser bom o bastante. Medo de que, se você abaixar a guarda por um segundo, tudo ao seu redor desmorone.
e você seja finalmente desmascarado como alguém frágil, imperfeito, humano. Então você aperta ainda mais os nós da armadura, endurece o coração, trava os ombros, sufoca os sentimentos e segue. Segue como quem não tem escolha, como quem aprendeu que ser vulnerável é perigoso demais. Mas toda prisão precisa de uma vigilância constante. E nessa prisão invisível, o carcereiro é você mesmo. É você quem se acusa. É você quem se cobra. É você quem se pune por cada falha, cada hesitação, cada sinal de fraqueza que ousa aparecer. Você se transforma em um juiz implacável da própria existência, incapaz de se perdoar por ser aquilo que inevitavelmente é, humano. Heidegger dizia que, ao recusar nossa finitude, nos perdemos em uma existência inautêntica, um modo de ser onde apenas reagimos, apenas interpretamos papéis, apenas sobrevivemos, mas não realmente vivemos. E nessa sobrevivência constante, você sente que algo está faltando. Sente que a vida perdeu o gosto, o brilho, o significado, como se estivesse assistindo à sua própria história de fora, sem conseguir mais participar dela de verdade. Essa prisão é sutil, silenciosa e devastadora, porque ela não prende o seu corpo. Ela aprisiona a sua alma. E talvez mesmo sem perceber, você esteja vivendo essa sentença há anos. E se eu te dissesse que essa prisão que te sufoca não precisa mais te definir? Que a chave para a liberdade nunca foi a força desumana que você tenta sustentar, mas sim a coragem de aceitar aquilo que você mais teme. A sua própria vulnerabilidade? Heidegger nos ensinou que a vida só se torna verdadeira quando paramos de fugir da nossa finitude. Enquanto insistimos em negar nossa limitação, nossa dor, nossa fragilidade, enquanto usamos a máscara da força eterna, nós nos distanciamos de nós mesmos. Somos apenas sombras, apenas reações, apenas sobreviventes. Mas existe um momento silencioso, quase imperceptível, onde algo começa a mudar. É quando você finalmente admite: eu não aguento mais. É quando você, com a voz embargada e o coração em ruínas, se permite ser humano pela primeira vez em muito tempo. E é nesse exato momento, quando você para de lutar contra o que a primeira rachadura aparece na armadura, não como sinal de fracasso, mas como sinal de vida. Reconhecer sua finitude não é desistir, não é se render à fraqueza. É paradoxalmente o primeiro gesto de autenticidade real. É o primeiro passo para viver com a profundidade e a verdade que você sempre buscou, mas nunca conseguiu alcançar fingindo ser invencível. Quando aceitamos que somos limitados, que somos vulneráveis, que somos passageiros neste mundo, algo se abre dentro de nós. Uma nova visão, uma nova conexão, uma nova força que não vem da negação da dor, mas da coragem de atravessá-la. É aqui que a verdadeira transformação começa, não em se tornar mais duro, mas em se tornar mais vivo. A verdadeira força não está em quem nunca se quebra, está em quem, mesmo partido, escolhe não se esconder. Em quem, mesmo carregando cicatrizes, se recusa a fingir que não dói. Em quem, mesmo frágil, continua dizendo: eu sou assim, e ainda assim sou digno de viver, de amar, de existir. Ser forte do jeito que nos ensinaram, como se nada nos afetasse, como se a vida não nos cortasse por dentro, não é coragem, é medo. Medo de ser visto, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado por mostrar aquilo que todos, no fundo, carregam, uma alma cheia de rachaduras. A coragem real é a de quem ousa existir sem máscaras, de quem se mostra sem garantias de aceitação, de quem abraça suas dores sem vergonha, de quem entende que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas a prova mais honesta da nossa humanidade. Heidegger dizia que viver autenticamente é aceitar o peso da nossa existência limitada, e ainda assim viver com inteireza, com presença, com entrega. É parar de correr, parar de fingir, parar de tentar se moldar a um ideal impossível de força. É olhar para si mesmo com todas as falhas, com todas as feridas e dizer: eu me aceito, eu me permito ser. E você? Quantas partes de si mesmo ainda esconde para não parecer fraco? Quantas vezes já se anulou para ser aceito por um mundo que nem ao menos sabe o que é real? Compartilhe nos comentários. Qual parte de você sente que precisa parar de esconder? Vamos criar um espaço onde ser humano não é falha, é liberdade. Você não precisa mais ser a versão inquebrável que te ensinaram a construir. Ser quem você é, com toda a sua luz e toda a sua sombra, já é força suficiente. Existe uma liberdade que só quem se permitiu quebrar conhece. Uma liberdade que não nasce da negação da dor, mas da aceitação da nossa própria finitude. Uma liberdade que não pede perfeição, mas presença. Que não exige máscaras, mas coragem para existir tal como somos. Quando você para de fingir força, não é o fim, é o começo. O começo de uma vida onde as lágrimas são permitidas, onde a alegria é sentida de verdade,
onde a dor tem espaço para ensinar, e não apenas para ser escondida. Você percebe que viver não é uma performance. Não é sobre estar sempre no controle. Não é sobre ser imbatível, inabalável, inatingível. É sobre estar presente, inteiro, mesmo com medo, mesmo com falhas, mesmo com cicatrizes. Heidegger dizia que é ao nos confrontarmos com a nossa própria finitude que a existência se ilumina. Porque ao reconhecer que somos passageiros neste mundo, cada gesto, cada palavra, cada encontro adquire um valor novo, profundo, verdadeiro. Você começa a enxergar beleza na imperfeição, a valorizar os momentos simples, a entender que ser humano não é um erro a ser corrigido, é uma jornada a ser vivida com inteireza. E nessa jornada você descobre algo que a força artificial jamais poderia oferecer: a capacidade de se conectar, de se abrir, de tocar e ser tocado. Quando aceitamos nossa fragilidade, não nos tornamos fracos, nos tornamos reais. E é na realidade da nossa existência, com todos os seus limites e incertezas, que encontramos aquilo que a perfeição prometia, mas nunca entregava: sentido. A vida, enfim, deixa de ser uma luta para ser vencida e passa a ser um mistério para ser vivido. Durante tanto tempo, você acreditou que precisava ser mais forte, mais resistente, mais perfeito. Mas a verdade que ninguém te contou é que a liberdade nunca esteve em ser mais. Ela sempre esteve em ser plenamente aquilo que você já é: ser humano. Com falhas, com limites, com medos, com sonhos frágeis e corações que às vezes se despedaçam sem aviso. A força verdadeira não é aquela que endurece, é aquela que permanece sensível mesmo em meio ao caos. É aquela que tem coragem de sentir, de chorar, de cair, e ainda assim levantar, não como quem esconde a dor, mas como quem a honra como parte da própria história. Você não veio ao mundo para sustentar uma imagem inquebrável. Veio para viver, para amar, para se entregar, para experimentar a beleza e a dor, o riso e o choro, o começo e o fim, sem precisar se desculpar por ser vulnerável a tudo isso. Heidegger nos ensinou que é na aceitação da nossa condição finita que a existência se torna autêntica. Não somos infinitos, não somos invencíveis, mas somos capazes de viver com profundidade, com presença, com verdade, se tivermos a coragem de abandonar as máscaras e abraçar a realidade como ela é. A vida não exige de você uma força sobre-humana. Ela pede algo muito mais raro: que você esteja inteiro, aqui, agora, sendo quem você é, sem precisar provar nada a ninguém. E talvez a liberdade que você sempre buscou nunca tenha estado no fim de uma longa luta para ser mais forte. Talvez ela sempre tenha estado em algo muito mais simples e infinitamente mais verdadeiro: a coragem de ser simplesmente humano.